Boa noite. Um vereador e um gerente do INSS foram presos, acusados de fazer parte de um esquema que desviou 34 milhões de reais. A polícia prendeu 3 pessoas envolvidas no espancamento do presidente da torcida Inferno Coral do Santa Cruz. No campo, a história foi outra. No jogo emocionante, o Sport venceu Santa Cruz de virada e subiu na tabela de classificação. Esses são alguns assuntos do NETV, que começa agora. Um vereador do Cabo de Santo Agostinho e o gerente de uma agência do INSS foram presos pela Polícia Federal. Eles são acusados de aplicar um golpe na Previdência Social no valor de 34 milhões de reais. A Polícia Federal descobriu que o esquema de fraude funcionava na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cabo de Santo Agostinho. O presidente do sindicato, o vereador Amaro Honorato, seria o líder da quadrilha e contava com a ajuda do gerente da Agência da Previdência Social de São Lourenço da Mata, Abelardo Severino das Chagas, que também foi preso. De acordo com a Polícia Federal, os supostos trabalhadores rurais seriam do Cabo de Santo Agostinho, mas as aposentadorias eram concedidas no município de São Lourenço da Mata. 1.065 benefícios nos últimos 3 anos, um prejuízo de 34 milhões de reais. O INSS disse que recebeu a denúncia do Banco do Brasil. Muitos trabalhadores rurais estavam sacando empréstimo consignado quando recebiam a primeira aposentadoria. A origem dos empréstimos consignados e dos valores sacados eram relativos a benefícios previdenciários. Disso decorreu a comunicação do fato e se iniciou a investigação, que foi, digamos assim, o início do fio da meada, que se desconfiou e depois se confirmou que havia um procedimento equivocado na concessão dos benefícios previdenciários. 6 funcionários do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também estão sendo investigados. Parte da organização criminosa ficava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cabo de Santo Agostinho, que era responsável por angariar e receber esses documentos que davam aso a essas aposentadorias falsas. De lá, com base nesses dados, o gerente, por si só, foi detectado que ele usava a própria matrícula dele e ele mesmo concedia esses benefícios e implementavam. E tudo num curto período de tempo, em 7, 15 minutos, o benefício estava implementado. Eu acho que a gente poderia implementar maiores mecanismos de controle na concessão desses benefícios e fortalecer as ações fiscalizatórias do próprio INSS. Hoje, a Previdência é bastante lesada com a reiteração de fraudes, muitas das quais poderiam ser evitadas ou ao menos minoradas com a implementação dessas tecnologias que a gente tem à disposição. Quando a senhora fala das tecnologias, seria então a implementação do sistema biométrico para evitar essas fraudes? Seria uma das alternativas. Essa é uma das formas sugeridas para se minorar essas fraudes. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cabo de Santo Agostinho disse que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco é que responde pelo sindicato. A FETAP informou que, caso se confirmem os crimes, o fato será encaminhado à Comissão de Ética e ao Conselho Deliberativo do Movimento Sindical Rural para que sejam tomadas as medidas cabíveis. O INSS não vai se pronunciar sobre a prisão do gerente da Agência da Previdência Social de São Lourenço da Mata, Abelardo Severino das Chagas. O presidente da Câmara de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho, Mário Anderson da Silva Barreto, disse que a investigação não diz respeito às atividades do vereador Amaro Honorato como parlamentar. Por isso, não vai falar sobre o assunto. Em dias de jogos de futebol, moradores da região metropolitana e principalmente do Recife ficam com medo de sair de casa. A preocupação é com as brigas de torcidas organizadas. Nós temos mostrado aqui no NETV imagens de brigas, depredações, violências, situações que vêm se repetindo ao longo dos anos. E, infelizmente, as punições são raras. Ontem, horas antes do clássico entre Sport e Santa Cruz, um morador do bairro do Cordeiro gravou com um celular mais uma briga. Um grupo espancando brutalmente um homem. Alguns agressores estão com a camisa do Sport, a vítima com a do Santa Cruz.
Um dos suspeitos foi preso quase 2 horas depois da confusão. De acordo com a Polícia Civil, ele estava nesta esquina bebendo na Avenida Abdias de Carvalho, bem em frente ao estádio da Ilha do Retiro. Ele se chama Vitor Eduardo Gomes da Silva, tem 20 anos. Vitor Eduardo aparece nessas imagens de celular gravadas ontem, no fim da manhã. Ele está no meio de uma agressão a torcedores do Santa Cruz, na Avenida do Forte, no bairro do Cordeiro, horas antes do clássico Sport Santa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vários jovens agridem com socos, pontapés, pauladas, um torcedor do Santa Cruz que está caído no chão. Um dos agressores usa uma pá de lixo para ferir Hamilton Lima dos Santos, de 27 anos, que, de acordo com a polícia, é o presidente da torcida organizada Inferno Coral do Santa Cruz. O delegado João Brito disse que Vitor Eduardo Gomes da Silva negou ter agredido torcedores, mesmo diante do reconhecimento de uma das vítimas. O vídeo ele é incompleto porque ele não traz toda a cena de deslocamento. Confrontado com nossa pergunta, o que é que ele teria feito para impedir as agressões? Ele disse que nada fez para impedir as agressões e sua presença é um indicativo da participação. Um menor de 17 anos também foi levado para o Departamento de Polícia da Criança e Adolescente. O menor foi pego quando estava na fila para entrar no estádio. O adolescente é este, de camisa azul, que aparece no vídeo espancando a vítima com uma pá de ferro. A Polícia Civil visualiza nos vídeos das redes sociais pelo menos 8 agressores. 2 deles já identificados, um jovem preso, um menor apreendido, e tem pistas dos outros envolvidos. Agora, a Polícia Civil informa que também tem 2 equipes nas ruas para tentar fazer outras prisões. Alguns já foram identificados, nós já temos as qualificações, nós estamos fazendo um outro trabalho diligencial no sentido de identificar os demais agressores. Isso vai ser objeto de diligência que vai ser carreado para o inquérito no delegado Paulo Furtado, que foi designado o delegado do DHPP para fazer a conclusão do inquérito policial. Hamilton Lima dos Santos, como mostra o prontuário do paciente, saiu do hospital Getúlio Vargas, no Cordeiro, sem receber alta. Ele assinou um termo de responsabilidade e foi embora. Hamilton chegou no hospital com ferimentos no tórax, abdômen, cabeça e saiu sabendo da necessidade de uma cirurgia por causa de uma fratura na face. O outro torcedor do Santa Cruz ferido foi André Salles de Lima Júnior. Ele recebeu alta do Hospital Getúlio Vargas ontem mesmo. Vitor Eduardo, que foi preso acusado de participar da agressão, foi levado para o Cotel. As imagens da agressão foram borradas porque há adolescentes envolvidos e, de acordo com a lei, não se pode mostrar adolescente em cenas de crime. Pela manhã, mais um rapaz envolvido no espancamento dos torcedores do Santa Cruz foi preso. Renato de Assis, de 23 anos, foi preso hoje pela manhã em Camaragibe. A polícia descobriu que ele é o homem que aparece nesse vídeo de bermuda jeans e camiseta. Renato usa um pedaço de pau e agride covardemente um torcedor do Santa Cruz. A advogada disse que ele está arrependido do que fez. Estava em casa, não estava foragido, e assim, no momento que a polícia chegou, ele veio tranquilamente e assumiu tudo o que ele fez. Nós procuramos o Ministério Público do Estado. Por e-mail, a promotora de justiça, Selma Carneiro, disse que deve pedir a prisão preventiva dos envolvidos na agressão. E a Federação Pernambucana de Futebol se reuniu hoje à tarde e ficou acertado que a federação vai pagar R$1.000 por informações que ajudem a polícia a identificar e prender os outros envolvidos na agressão aos torcedores do Santa Cruz. Depois do intervalo, o dia de campanha dos candidatos a prefeito do Recife, o NTV volta em instantes. Estamos de volta para falar sobre o dia de campanha dos candidatos a prefeito do Recife. João Paulo, do PT, cumpriu a agenda no bairro de Santo Amaro. O candidato à Prefeitura do Recife pelo PT, João Paulo, se reuniu com companheiros de campanha. O encontro foi no escritório político do candidato, no bairro de Santo Amaro. Eles prepararam debates para a campanha e discutiram sobre programas de governo. Quais são as suas propostas de governo para a segurança pública, caso seja eleito? Recife consta entre as 40 cidades mais violentas do mundo, constatada pela ONG mexicana, que
pega os dados todos os meses da Secretaria de Defesa Social. Então, nós vamos fazer o trabalho que sempre nós fizemos ao longo dos nossos governos. Vamos dar qualificação profissional nas áreas carentes, como fizemos numa das áreas mais violentas do Recife. Vamos cuidar da iluminação pública de qualidade nas áreas de maior tensão. Vamos incentivar a capacitação profissional e vamos abrir os nossos espaços públicos, levando os jovens a atividades. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, participou de reunião no centro do Recife. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, passou a manhã reunido com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas. Acompanhado do candidato a vice, Luciano Siqueira, do PCdoB, ele ouviu propostas para a revitalização do centro do Recife e também em outros bairros. Que propostas o senhor tem para a questão da organização do comércio ambulante? É isso aí, o comércio é um setor muito importante para a nossa economia, porque ele gera oportunidade de você abrir seu próprio negócio e também gera muito emprego de carteira assinada, são milhares em toda a nossa cidade. É por isso que a gente organizou o comércio de Casa Amarela, a gente fez uma feira nova lá em Nova Descoberta e outra lá em Água Fria, organizando todo o comércio. A gente está organizando agora de Afogados, também com um pátio de feira novo para 600 feirantes. A gente está fazendo um novo centro comercial no Cais de Santa Rita para organizar todo o bairro de São José e um na Rua da Saudade. E na próxima gestão a gente vai fazer mais 3 centros de comércio popular no centro da cidade para organizar todo o comércio do centro e assim vai ficar muito melhor para os lojistas, para os comerciários e para os trabalhadores do comércio informal também. O candidato Daniel Coelho, do PSDB, cumpriu a agenda de campanha em Boa Viagem. O candidato Daniel Coelho, do PSDB, gravou o programa do Guia Eleitoral na sede do Comitê de Campanha no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Antes da gravação, ele conversou com uma plateia formada por jovens eleitores. O que pode ser feito para gerar mais emprego para essa juventude que quer entrar no mercado de trabalho? É muito importante nós trabalharmos um novo ambiente de negócios na cidade do Recife. O Recife perdeu 55 mil empregos em carteira assinada nos últimos 3 anos. É preocupante e alarmante a situação, com reflexos diretos na violência, inclusive. Então nós precisamos fazer qualificação e formação para os nossos jovens, mas além disso, mudar o ambiente de negócios. O poder público não pode ser inimigo, ele não pode criar problema para o empreendedor. Hoje, se você quer abrir um novo negócio, a burocracia, ela lhe cria todas as dificuldades e nenhuma facilidade. A ação da prefeitura para o empreendedor tem que ser ajudar a abrir o negócio, a regularizar e a fazer funcionar as empresas. Assim a gente consegue colocar o jovem no mercado de trabalho e melhorar essa situação que é tão grave não só para o jovem, mas para todos os desempregados da cidade. E em instantes, Rembrandt Júnior e as emoções do Clássico das Multidões. Uma virada espetacular do esporte. Você confere logo depois do intervalo. O 8º clássico entre Sport e Santa Cruz nesta temporada foi de tirar o fôlego do torcedor. Rembrandt, de Clássico das Multidões estava para Clássico das Emoções, hein? Clássico das Emoções, o tempo inteiro a emoção, o torcedor com nervo à flor da pele. O Sport ganhou o jogo e ganhou também o troféu Givanildo Oliveira, né? Uma homenagem aí nesse duelo centenário entre Sport e Santa Cruz. Vamos ver então os gols do jogo. São 8 gols para você curtir aí com a gente. O Santa Cruz saiu na frente. No primeiro tempo, o gol de Queno, 1-0 para os tricolores. Aí no primeiro tempo, o Thiago Cardoso fez 3 defesas fantásticas, segurou o Sport. No segundo tempo, o João Paulo fez 2-0, aumentou a vantagem do Santa Cruz na Ilha do Retiro. 2-0, né, Rembrandt? Parecia resolvido, mas não estava, porque aí o Sport foi atrás e conseguiu diminuir com o Durval de cabeça. Passe do Diego Souza na cobrança de falta. E o empate do Sport veio com o costarriquenho Rodney Wallace. O cruzamento foi do colombiano Ruiz. Aí o Santa fez 3-2. Poucos minutos depois, o Santa estava em vantagem de novo. Bruno Moraes, depois do cruzamento de Queno. Aí o Sport reagiu. Foi de novo, foi valente o rubro-negro. Ruiz de cabeça fez 3-3. 3-3 já parecia um resultado para acomodar os dois times, né? Mas nada disso. O Sport foi lá e conseguiu a virada. Espetacular a virada aí. Vinícius Araújo recebeu do colombiano Ruiz e fez esse gol. Jogo, né? E aí já nos acréscimos, Everton Felipe bateu. Estava no meio da rua o goleiro Thiago Cardoso e acabou sendo encoberto. O Everton Felipe fez esse gol aí
para o Sport. Saiu chorando porque foi bonito esse gol. Muita emoção do Everton Felipe. E o Sport que joga já na quinta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Santa Cruz, que perdeu, está numa situação bem difícil. Quarta-feira recebe o Atlético do Paraná e a classificação atualizada. Para você que está acompanhando o Brasileirão, você já confere aqui a classificação. O Sport, 13º com 30 pontos. Subiu e o aí Santa 3 posições, Subiu né? 3 posições. E o Santa permanece em penúltimo lugar com 20 pontos ganhos. Essa é a situação dos pernambucanos, Bem Vanessa. complicada a situação de Santa Cruz, Muito inclusive, difícil né? para escapar do rebaixamento, viu? Tá bom, valeu, Rembrandt, por mais esse encontro aqui no Valeu, RTV. Vanessa, boa noite. Boa noite para você e até amanhã.